Um dos nossos valores é não deixe as coisas no amarelo por muito tempo. A gente fala que as coisas podem estar verdes, amarelo, ou elas podem ir para o vermelho. Então é melhor que fique no vermelho rápido, a pessoa se sinta, entre aspas, chateada naquele primeiro momento, mas no futuro ela vai ver que a tendência é muito mais ir pro verde, porque ela vai entender e vai absorver aquilo ali como um conhecimento. Olá, esse é o podcast Na Trincheira, um espaço onde a gente conversa sobre assuntos de liderança que fazem diferença para quem está fazendo liderança no dia a dia. Quem está entregando resultados, quem está entregando missão, quem está lutando na trincheira. E hoje a gente tem um convidado aqui com a gente, o Matheus Sesco. O Matheus, que é executivo lá da aceleradora de startups da Evoa, também da Maringá Capital, e também de um hospital... Isso, um hospital de cirurgia plástica e maternidade de alto padrão aqui de Maringá, Legal. Seine. Então, você é um executivo de 3 empresas diferentes. 3 empresas diferentes. Como é ser um executivo de 3 empresas diferentes? Como é que você concilia para não trombar uma coisa com a outra? Eu concilio literalmente dividindo meu tempo. Quando eu termino uma, eu tenho que começar outra. Normalmente eu não acabo não misturando muitos os temas. Quando eu tô ali, eu tô 100% ali. Uhum. Eu prefiro fazer dessa forma porque os temas eles são muito complementares. Então o que você aprende você acaba aprendendo, você acaba utilizando para o outro também. Só que os desafios eles parecem similares, guardadas as devidas proporções de faturamento dos negócios, mas o mais desafiador de todos, com certeza, é lidar com as pessoas que estão em cada uma dos negócios diferentes. Uhum. Porque eu sou um que estou em 3, os temas mais ou menos parecidos, mas as pessoas que estão em cada um desses são completamente diferentes. Então, acho que a gente vai falar disso aqui um pouquinho hoje. Isso. De como que a gente não só impacta na nossa vida enquanto líder, enquanto liderado também. Legal. Tá na trincheira. Legal. Você já teve uma vez aqui com a gente, né? Isso. Então, a gente agradece a oportunidade de você estar aqui de novo para compartilhar com a gente aí a sua experiência, a sua visão de mundo. E eu me lembro que uma das perguntas que eu fiz para você, se você já tinha 30 anos. E agora, você já tem 30 anos ou não? Faço agora em dezembro, então ainda não tenho 30 anos. Ainda não tem. Não tenho, faço agora. O Matheus, conta pra gente, assim, de uma maneira mais resumida, né? Porque acho que tem muita coisa para falar sobre essa pergunta que eu vou te fazer, mas dá uma visibilidade pra gente, pra nossa audiência, como é que alguém que ainda vai fazer 30 anos em dezembro é diretor executivo de 3 empresas, né? Que bagagem é essa? Da onde que veio? Como que se justifica, né? A competência, a tua trajetória para você pegar 3 responsabilidades tão grandes e ainda tão jovem? Acho que a palavra que resume é comprometimento. Então hoje dificilmente você vê pessoas tão comprometidas quanto antigamente você tinha com alguns temas, e quando acham pessoas super comprometidas com aquilo, que entregam de corpo e alma, que estão ali literalmente na trincheira, as pessoas querem se aproximar de pessoas dessa forma. Então eu particularmente me considero que qualquer negócio que eu entro de corpo e alma, não desisto fácil. Quer dizer, desistia, meu pai falava quando eu era pequeno que desistir é uma palavra que não existe no meu dicionário. Uhum. Né? Então a gente tenta até suar a última gota do sangue. Uhum. Então, assim, resumidamente, eu sou uma pessoa extremamente comprometida, não me entrego fácil, e isso tem cavado alguns resultados. Acho que a jovialidade ou não, ela depende justamente disso, né? Quando você é cada vez mais jovem, você precisa se provar, e se provar é resultado. Então lá atrás eu fui muito liderado, eu aprendi muito com alguns líderes muito bons, né? E que eu me inspirava neles no sentido de, o que esse cara tem feito diferente? E no passado eu achava que eles eram super especialistas em alguma coisa. Então, esse cara aqui é um excelente financeiro. Uhum. Esse cara aqui é um excelente gestor de projetos.
mas na verdade eu vi que eles eram excelentes generalistas, né? E ser generalista é você permear muito bem em todos os campos. Então hoje eu me considero uma pessoa extremamente generalista, só que não um generalista raso em todos os assuntos. Uhum. Então isso traz algumas competências e o comprometimento que eu tenho me traz profundidade para liderar algumas empresas de diferentes setores, de diferentes segmentos, né? Porque a gente está falando de um negócio só de inovação e de um hospital que não tem basicamente nada a ver uma coisa com a outra. Mas a gestão, ela é muito parecida. Entendi. Né? Legal, comprometimento é o segredo, então, da sua trajetória de liderança, né? Com certeza. E você falou sobre líderes, né, que te acompanharam, que você se inspirou, aprendeu com essas pessoas. E aqui no nosso bate-papo sobre Na Trincheira, a gente fala sobre líderes que são líderes da trincheira, tentando categorizar essas pessoas como diferentes da maioria dos líderes, né? Então, a maioria dos líderes tem um jeito, né, de atuar, mas a gente fala do líder da trincheira, né, que é aquele que está comprometido de entregar a missão, de fazer diferente, de uma maneira muito prática, né, muito pragmática, também baseado em teoria, né, mas de fato fazer a coisa acontecer. Eu até uso uma expressão, né, aquele líder que tem graxa debaixo da unha, né, ele não tem só boas intenções, mas ele sabe como fazer, né. E quando você falou sobre esses líderes aí do passado, eu fiquei imaginando se você é alguém que é fruto também, né, de um acompanhamento, né, de um investimento, talvez artesanal, de líderes, que a gente poderia chamar também de líderes da trincheira. Como é que você vê essa expressão, né? Assim, na tua percepção, no teu conceito, o que caracteriza um líder da trincheira? E você teve líderes assim da trincheira que formaram você, ou você conseguiu se formar com base em outras referências? Bom, acho que vamos por partes, são bastante assuntos. Acho que líderes da trincheira, a gente começa a nossa trajetória de liderado dentro de casa, né? E, infelizmente, eu perdi minha mãe muito cedo, falei isso no último episódio, se eu não me engano, e eu não morava com meus pais, então isso com meu pai. Ele trabalhava fora, acabei morando só com meus 2 irmãos durante 3 anos. Depois fui morar com a minha avó. Então eu não tive uma referência de liderança de pai e mãe na trincheira dentro de casa, mas isso fez eu ter que amadurecer um pouco mais rápido para conquistar as minhas próprias coisas sozinho. Depois que eu fui morar com a minha avó, ela era aquela italiana linha dura, né, que não tinha nada fora do lugar que senão o pau quebrava lá em casa. Então isso acabou me forjando muito bem enquanto ser humano, assim, e saber os limites até onde eu poderia. Então talvez o primeiro líder da trincheira que eu tive de verdade mesmo assim foi a minha avó e minhas tias que me criaram ali. E depois disso, falando já quando eu entrei no mercado de trabalho, os primeiros líderes nem tanto, mas quando eu vim aqui trabalhar na Evoa, fui convidado a fundar a Evoa, eu já estava meio forjado aí de dentro de casa, de ter que conquistar as minhas coisas sozinho, mas saber que, e ter também essa parte da minha avó que, eu preciso saber quais são os limites também, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, porque tudo tem limite. E eu vejo que hoje, todo mundo fala assim, essa geração tá perdida. Eu acho que a geração que não tem os limites, ou não tem a sua autorresponsabilização, que é as duas coisas que eu tive. Né? Uma porque eu estava sozinha, a outra porque minha avó me criou de uma maneira um pouco mais dura, assim, vamos dizer. Então eu já cheguei no mercado de trabalho meio com esse pensamento. Eu tenho que me virar sozinho, mas eu sei que os limites existem. E quando eu me deparei com o Wilson, né, que foi um primeiro, que eu considero o meu primeiro líder de trincheira, e a gente está junto há mais de 10 anos, vamos colocar assim. Hoje ele não é mais meu líder direto, meu parceiro também, né, na Marinha Capital, ele é o presidente da Marinha Capital, eu sou o executivo lá, mas a gente teve uma relação muito próxima, porque ele também tem uma característica muito próxima da minha. Ele tem uma característica de ele ser um excelente executor e
logo no princípio ele já falava, ó, existe o preto e o branco. É assim que eu funciono. Tem uma zona cinzenta aqui no meio que eu detesto. Então ali eu já entendi o recado logo no início para saber quais eram os limites que eu precisava. E ele falou, ó, Matheus, eu não tenho tempo porque eu tenho X empresas aqui para liderar. Então você tem que fazer. Então, pô, já meio veio da minha criação de dentro de casa, falar, beleza, eu tenho que fazer aqui, eu sei até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. Talvez isso tenha me ajudado bastante a me dar muito bem com ele. Eu vejo que, muitas das vezes, os líderes de trincheira, eles são pessoas muito ocupadas. Porque eles são executores, eles estão ali no dia a dia. E por eles precisarem ser muito direto, as pessoas, essa geração, vamos dizer assim, que não soube desses limites, ou muitas vezes não soube se lidar sozinha, ela acaba se sentindo frustrada ou até mesmo achando que, pô, ele não gosta de mim, ou alguma coisa pessoal. Mas, na verdade, não é isso. É porque, realmente, as pessoas têm muitos afazeres. E que, muitas vezes, a gente precisa ser direto e reto. E se ficar nas entrelinhas, a gente vai acabar sendo mal entendido. E nas empresas que eu atuo, eu falo que tem um sinal, né? Um dos nossos valores é não deixe as coisas no amarelo por muito tempo. A gente fala que as coisas podem estar verdes, amarelo, ou elas podem ir para o vermelho. Então, se você deixar ela no amarelo por muito tempo e meias palavras, você contar com que a pessoa entendeu as entrelinhas, no nosso caso, deixar no amarelo. Então, é melhor que fique no vermelho rápido, a pessoa assim, se sinta, entre aspas, chateada naquele primeiro momento, mas no futuro ela vai ver que a tendência é muito mais ir pro verde, porque ela vai entender e vai absorver aquilo ali como um conhecimento. Então, a minha relação com líderes de trincheira foram muito, muito nesse sentido. Eu tive uma criação de líder de trincheira dentro de casa que me facilitou a chegar no mercado de trabalho e não me sentir tão chateado com alguma coisa. Mas, claro, todo mundo ninguém gosta de ser cobrado, eu muito menos. Antigamente eu era extremamente competitivo, então eu não gostava de perder nem no par ou ímpar, até que eu comecei a tomar umas porradas da vida aí, e falei, opa, o pódio só tem 3 lugares, muitas vezes eu vou ter que saber bater palma para quem está lá em cima, eu não vou ganhar sempre. Então, essa agressividade do líder de trincheira, que muitas vezes pode ser subentendida de uma forma diferente por algumas pessoas, ela às vezes tem que ser tratada também, igual no meu caso, o reflexo negativo foi esse, quando eu comecei a tomar umas porradas da vida, e tomar muito não, e não querer aceitar isso, foi onde eu comecei a ter os meus desafios maiores, assim, internos, de liderado e de líder também, de trincheira. Legal. Se você tivesse que destacar, assim, um grande benefício de ter sido liderado por líderes da trincheira, e ao mesmo tempo você tivesse que destacar, assim, aquele lado mais difícil de ser liderado por um líder da trincheira, quais seriam esses 2 destaques que você faria? Eu acho que o primeiro é você saber exatamente, o lado bom, é você saber exatamente qual é o seu feedback. Então, feedback claro, não tem nada melhor do que isso. Porque, às vezes, o feedback claro, ele é interpretado por a gente de alguma forma, só que você começar a pensar pela cabeça do seu líder, por que ele pensou isso de mim? O que levou ele a pensar dessa forma? Então, me fez começar a pensar como um líder de trincheira também. Então, me amadureceu muito em algumas tomadas de decisões mais desafiadoras. E a parte mais ruim é que, normalmente, o líder de trincheira, muitas das vezes, ele tem pouco tempo para te dar a atenção que você gostaria, e você tem que ficar muito tempo sozinho e aprender com seus próprios erros. Então, aprender com seus próprios erros é dolorido, o processo ele é muito dolorido e, às vezes, ele é lento. Então, você ter alguém passando a mão na sua cabeça ali, a jornada é mais gostosa o tempo todo, não vou negar, é muito gostoso quando você tem isso. E a parte ruim do líder de trincheira é essa, ele não tem tempo para ficar te adulando e normalmente ele só vai estar te cobrando. E para algumas pessoas isso é praticamente uma ofensa, assim, né? É impensável que você fique só sendo cobrado e a pessoa não consegue ver. Você fica com esses pensamentos, né? Será que ele não viu tudo que eu fiz e só foca nisso daqui? Só na onde está doendo?
E às vezes a gente vai crescendo, né? Vai amadurecendo um pouquinho mais. Você vai vendo que justamente aquilo ali que é o que te faz crescer. Os seus êxitos são legais, tudo, mas você não pode tirar nota 0, ou você não pode tirar abaixo da média em uma matéria. Tem algumas matérias que você tira 10, só que você não pode tirar 0, ou 2, ou 3 em uma. Você tem que estar pelo menos no 7 ali. Então ele vai te ajudar a melhorar esse 7 para você não reprovar de ano, né? Então a parte mais difícil é você tomar porrada todo dia. Ninguém gosta disso. Ninguém gosta de apanhar. Então, o que é positivo é o feedback sincero, direto, que ajuda a gente a crescer, né? E o que é mais difícil é tomar porrada, ser cobrado, né? Sentir assim que você fez 10 coisas legais e tem uma só que está sendo dita ali, que é cobrança, né? Porque eu tirei 10 em 10 matérias e tem uma ali que eu preciso melhorar. Como lidar com esses sentimentos? Não é um sentimento de injustiça? Pode parecer injustiça. Eu, particularmente, eu lido fazendo esporte. Eu vou descontar minhas raivas e as minhas emoções, por exemplo, no jiu-jitsu, vou fazendo outras coisas que não... E às vezes eu quebro uns pau com o líder também. Então, se tiver que xingar, xinga aqui dentro, todo mundo sai bem e dali da porta para fora tá todo mundo bem. Então, porque às vezes realmente não tem como você segurar tudo. E outra coisa que eu faço, hoje eu não faço mais, até um erro meu, mas eu fiz bastante tempo de terapia. Então eu estava tentando entender por que aquilo ali estava sendo feito, e aí eu fui começando a compreender dessa forma com o passar do tempo, que eu já não tinha mais tempo suficiente para gastar com as pessoas daquela forma, dar o tempo suficiente para aquela pessoa, e esse sentimento de injustiça as pessoas tinham sobre mim. Né? Então eu falei, como assim? Por exemplo, quando eu comecei a assumir o papel de líder, e as pessoas tinham esse pensamento sobre mim, mas eu falei, eu não estou fazendo isso. Não é porque eu quero, é porque não dá realmente para fazer de outra forma. Então eu compreendi só depois que eu subi. Entendi. Teve um caso interessante, primeiro semestre do ano passado. Eu passei pela maior crise institucional que eu já tive na minha vida com colaboradores, a maior de todas. Pesada. E daí eu cheguei justamente pro Wilson. Ele nem era mais presidente lá, nem era nada. Eu liguei para ele, falei, preciso de 15 minutos com você. Eu vim aqui, tomamos um café. Eu falei, tá acontecendo isso. Ele virou, parabéns, só não passou por isso quem nunca teve no seu cargo. Pode ir embora. Pô, foi literalmente isso. Daí eu falei, ele falou, fica calmo, porque todo mundo passa por isso e essa é a sua vez de aprender. Acabou. Falei, opa, se todo mundo passa, eu tava achando que era o fim do mundo, porque só eu tava passando por aquilo ali, né? Colaborador falando, escrevendo coisa errada, fazendo complô, falando mal um do outro. Eu falei, meu Deus do céu, como que eu resolvo isso aqui, né? Crise institucional pesada assim mesmo. Daí foi essa tratativa. E agora eu vejo que foi talvez uma das melhores coisas, porque eu não saí daqui com a resposta que eu queria, mas com a resposta que eu precisava. Então... Não passou a mão na sua cabeça, Matheus? Não passou a mão na minha cabeça em nenhum momento. Ele falou, mas me preparou para a vida. É o que eu falei alguns minutos atrás. Às vezes os pais eles não estão preparando as crianças para a vida. Hoje na escola você não reprova mais. Hoje os pais dão tudo que as crianças querem, não tem determinados limites. E eu entendo, quando a gente conquista um pouquinho mais de dinheiro, você quer fornecer aquilo que você não teve. Mas às vezes não é o melhor que a pessoa precisa, né? E eu não tive tudo que eu quis. Eu acho que isso que me forjou entender muito bem os meus limites como meu líder de trincheira, e agora sendo liderado de trincheira e também na posição de líder. Mas eu confesso que a maior parte das pessoas não se dão bem com esse tipo de liderança. Pensando que essa maior parte das pessoas que talvez não se deem bem com esse tipo de liderança e que é parte da nossa audiência, que está nos assistindo aqui, o que você diz para essas pessoas que estão sofrendo porque estão sendo
ou acham que estão sofrendo, ou estão sentindo mesmo algum tipo de dor, né, de sofrimento, porque estão exatamente sendo lideradas por um líder desses aí da trincheira, que hoje é você com outros, mas também outros com você. Que caminhos que você pode dar para essa pessoa? Que tipo de insight? Que tipo de consolo? Né? Que tipo de conselho? O que você diz para essa nossa audiência? Eu vou falar o que eu errei e depois eu falo o que eu faria de diferente. E depois eu fiz também. A primeira coisa, quando eu estava sofrendo muito sob liderado do Wilson, ele vai se lembrar bem, eu sumi. Eu não mandava mais nenhum reporte para ele, e eu tentava resolver minhas coisas sozinho, sem passar nada. Vou fazer minhas coisas aqui, quer saber? Se não quiser ver, não vê. Então eu comecei a me revoltar um pouco. E isso foi muito frustrante para mim depois, porque eu vi que eu não conseguia fazer as coisas que eu imaginei que eu conseguiria sozinho. Então foi muito frustrante eu me isolar, e tem algumas pessoas que quando as coisas não estão indo muito bem, a tendência delas é se isolarem. Sim. Outras pessoas é você jogar a responsabilidade no outro. Sim. Que hoje esse eu vejo que é um problema gigantesco. Nunca é culpa minha, é sempre culpa do outro. E tem uma parcela das pessoas que vai, enfrenta a briga e vai questionar o seu líder, né? Então a resposta que eu daria para essas pessoas é: cara, se aproxima do seu líder. Se você não está entendendo o porquê que ele está agindo daquela forma, a melhor forma de você entender é perguntando. Teve uma vez que eu estava avaliando um grupo de startups lá que queriam entrar em um programa nosso para ser investido. E daí um cara, assim, da roça mesmo, cara da roça, veio e apresentou uma máquina de coletar frango em granja. E ele tinha conseguido um negócio com uma das maiores cooperativas do Brasil. Eu falei, meu Deus do céu, na minha cabeça, esse cara deve ser filho de alguém, filho de produtor, deve ter, como que ele conseguiu? Daí eu fiz essa pergunta para ele. Cara, como que você conseguiu fazer isso? Ele falou, ligando. Peguei o telefone e liguei. Falei, foi simples assim? Ele falou, não, simples não foi, mas eu liguei umas 10, 15 vezes, eles me atenderam e eu consegui fechar lá. Então, qual que foi a moral dessa história que eu trago para os liderados aqui? Cara, vai lá e pergunta, e tenta entender o que é. Você concordando ou você não concordando, infelizmente, as regras do jogo são aquelas. Uhum. Você vai precisar se adaptar um pouco. E a melhor coisa é você entender as regras para você jogar elas da melhor forma possível, para você evoluir. Todos os meus melhores liderados, eles se aproximaram de mim. Todos. E os piores foram aqueles que fizeram um motim se rebelaram, fizeram um motim e começaram a falar mal do outro, terceirizaram responsabilidades. Todos esses são piores hoje. Uhum. Então, para todo mundo da nossa audiência que está nos ouvindo, aproxime do seu líder, tente entender, e se não for bom para você, tchau, obrigado. O mundo está cheio de oportunidade. Uhum. Só, assim, não existe lugar perfeito. Se fosse para a gente escolher, todos nós aqui estaríamos assistindo Netflix em casa, deitado no sofá, ou fazendo churrasco com os amigos, né? Descansando, talvez. Trabalho sempre vai ser trabalho. Se você gosta do que você faz, ele vai ficar um pouco mais leve, mas mesmo assim é um trabalho. Uhum. Nunca vai ser 100% prazeroso, porque a maior parte dos dias são dias difíceis mesmo. Porque os dias legais, eles que valem a pena, né? Uhum. A melhor coisa é você aproximar do seu líder. Aproxima e não tem erro. Se você vai entrar, você vai entender realmente o motivo, né? Legal, Matheus. Obrigado aí por compartilhar a sua experiência, né, a sua visão de mundo. E eu quero perguntar aí para nossa audiência. E aí, fez sentido para você? Você é um liderado de um líder da trincheira? Você é um líder da trincheira? Como é que está a sua resiliência e a sua capacidade de lidar com aquilo que te contraria? Como anda o seu comprometimento? Anota aí, comenta e compartilha também o nosso conteúdo. Esse é o podcast Na Trincheira, onde a gente conversa sobre assuntos de liderança que fazem diferença no dia a dia. Até a próxima.